costumes. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como Ok, estamos no ar. O som está saindo. Vê se está. Ok, estamos no ar. Só liga o seu microfone. Aí. Estamos no ar, né? Mais um dia, quinta-feira, dia 18/13, estamos aqui para falar novamente da palavra. Nesta live, bate-papo na palavra, nós vamos aqui discutir um tema sobre uso e costumes na igreja, né? E gostaria de agradecer já a você que nos ouve, você que está nos ouvindo aí ao vivo, agora, nesse momento, e aqueles que ouvirão depois esta live gravada. Então, vamos lá agora discutir sobre esse assunto, falar sobre esse assunto. Uso e costumes na igreja. Bate-papo na palavra. Quer iniciar, Amém. pastor Glória a Tony? Deus. Pode iniciar? Amém. É um outro tema, assim, é usos e costumes, né? E a gente vai ver o que é bíblico, o que não é bíblico na palavra referente a usos e costumes, né? Geralmente, usos e costumes não é bíblico, né? Porque o que são bíblico são as doutrinas, que são os princípios da palavra de Deus. Então, eu já vou começar logo de cara assim. Na maioria das vezes, os usos e costumes, eles não têm base bíblica. Não tem base para você falar, ó, a Bíblia fala isso e nos garante isso como princípios e como doutrina, né? Antes de começar, eu queria ler um versículo, 2 Timóteo 4:3, né? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, são tempos que as pessoas não suportam a sã doutrina. Então, a gente precisa entender que doutrina não é usos e costumes. Muitas pessoas, elas pegam os usos e costumes e faz doutrina para a igreja, para aquela denominação. Principalmente nas igrejas pentecostais, eles pegam usos e costumes e se torna uma doutrina aquilo lá dentro da igreja, mas usos e costumes não é doutrina. O que é doutrinas, por isso que a palavra fala, a sã doutrina, os princípios da palavra, são os princípios que tem na Bíblia, esses princípios sim são doutrinas. Depois nós vamos entrar e falar sobre o que é doutrina, o que é usos e costumes, né? Porque a doutrina é um conjunto de princípios, né, estabelecidos dentro de uma sociedade, seja ela tanto religiosa como pessoa física. Isso que é doutrina, é um conjunto de princípios, princípios, né? Já o uso e costumes é um conjunto de regras, de formalidades sociáveis. Isso que é usos e costumes, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo assim muito prático, né? Porque para nós entendermos o que é uso e costume e o que é doutrina. Uma hipótese: eu vou num restaurante, eu vou almoçar ou jantar, então é uso e costume, que a etiqueta é um uso e costume,
eu não posso colocar os meus cotovelos ou debruçar em cima da mesa antes de ser servido, né? Isso é usos e costumes. E o que seria doutrina? Eu quebrar princípios de doutrina, eu sair do restaurante sem pagar. Isso é princípio, isso é doutrina. Você entendeu? É uma coisa bem simples para a gente entender, diferenciar o que é usos e costumes e o que é doutrina, né? A gente pode pegar vários versículos que fala sobre... se você pegar lá em 1 Coríntios 11:15, fala que sobre o cabelo da mulher. Deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios. Eu acho que esse exemplo que você deu foi bastante significativo, porque deixa mais claro o que é exatamente a lei, né? A palavra mesmo, ou a sã doutrina, né? Então, nos dá uma clareza melhor disso aí. Então, assim, porque os usos de costumes, assim, o que acontece? Aqui, primeiro, porque, assim, em Coríntios, era uma espécie... Só foi para aquela igreja que foi falado isso, não foi falado para todas as igrejas. Porque, assim, usos e costumes, as pessoas que criam regras para uma igreja. Uhum. Usos e costumes são regras, né, que se formam numa igreja. Doutrina é para todas as igrejas. Qualquer igreja que não esteja dentro da doutrina dos princípios, ela é herege, ela é mentirosa. Depois nós vamos falar sobre isso também. Então, assim, você quer conhecer uma igreja que é herege, uma igreja que não prega a verdade, é quando tem os princípios bíblicos e ela fala que aquilo não é, que é mentira. Eu não posso confundir usos e costumes com doutrinas. Por isso que eu quis ler aquele primeiro versículo, são doutrinas santas, e as pessoas o inimigo coloca comichões nos ouvidos porque as pessoas não conseguem escutar a verdade, que são os princípios da palavra, né? E não usos e costumes. Queria aqui, usos e costumes aqui. 1 Coríntios 11:15. Fala assim: mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, não nos temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha só, tem pessoas que interpretam mal esse versículo. Porque, assim, se a pessoa não usar o português correto aqui, ela vai pensar, mas se alguém, o 16, mas se alguém quiser ser contencioso, contencioso que é contestar, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Paulo está falando que o que não era costume não era as mulheres não usar o cabelo comprido como véu, mas eram as pessoas contestar e contra aquilo. Era isso que Paulo estava falando no 16. Muitas pessoas entendem que Paulo está defendendo que não é para ter esses usos e costumes. Mas a igreja de Corinto tem uma particularidade, porque as prostitutas, elas tinham cabelo curto ou carecas, e elas, quando elas se convertiam, para elas irem na igreja, para as pessoas não ficarem acusando, olha, ele é prostituta, está sem cabelo, então elas usavam um véu. Então tem uma particularidade na igreja de Corinto. Tanto é que para as outras igrejas, ele não fala que tem que usar cabelo comprido ou usar véu, o cabelo é como véu. Ele não fala isso. Mas o que é interessante nós entendermos aqui, que no 16, mas se alguém quiser ser contencioso, não nos temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Não temos o costume do quê? De contestar. Por isso que eu falo, se você está numa igreja, e essa igreja tem usos e costumes, os usos e costumes não são bíblicos, mas a igreja, a denominação individual, ela pode ter uma particularidade de usos e costumes. Se eu estou dentro dessa igreja e faço parte dessa igreja de usos e costumes, eu sou obrigado a obedecer. Sim. Se eu não quiser obedecer, eu preciso sair daquela igreja e procurar uma igreja que eu me adapte dentro das doutrinas, que tenham doutrinas, e não usos e costumes. Então, eu não acho sou que contra isso usos que e você costumes. Tá Por quê? A igreja criou aquilo lá, aquela denominação criou aquilo lá com algum objetivo, como Paulo aqui em Coríntios criou o véu com objetivo. Mas eu não posso exigir que todas as igrejas façam, porque usos e costumes é para
algumas igrejas particulares que fazem esses usos e costumes. Por isso que eu falo, usos e costumes é para algumas igrejas que adotam isso. É a mesma coisa assim, ó. Vou dar outro exemplo legal que é muito legal. Eu vou arrumar emprego, né? Vou numa empresa, vou procurar emprego. Só que aquela empresa não pega cara barbudo. Eu estou reprovado. Porque se eu quiser fazer parte do quadro daquela empresa, eu preciso raspar a barba. Ou então usar um boné. A empresa não admite que ninguém use boné. Você está entendendo? Estou dando exemplos simples de usos e costumes. Então, assim, se eu estou num lugar e aquele lugar fala que o crente não pode ser barbudo, eu raspo a barba, eu vou procurar outra igreja. Mas vou procurar uma igreja que tenha doutrinas e não usos e costumes. Se eu estou numa igreja que tem usos e costumes, eu preciso estar em obediência àquela igreja. Eu acho Amém? que isso acaba sendo o que você está falando. Eu acho que isso é importante, porque você estando dentro de uma igreja, instituição, e você sendo... Eu sei que igreja, instituição, não é 100%, né? Se você quiser procurar uma igreja boa na Terra, eu digo igreja, instituição, lugares para você se reunir, né? Com pessoas, que pessoas são, vamos dizer assim, são humanos, né? Material humano. Então, tem suas qualidades e seus defeitos também. Então. Agora, você nunca vai encontrar uma igreja boa, 100%. Se você disser isso, que você encontrou uma igreja boa 100%, é possível que você está, como é que fala, delirando, ou você já partiu. Você já está na glória, que aqui na Terra você não está. Agora, é importante dizer que se você está dentro de uma instituição, de uma igreja local, você não pode, aí que está, você não pode ficar contestando coisas e sempre contestando, porque isso não é saúde para você e não é saúde para os irmãos também, o pastor, o presbitério e para os irmãos. Porque fica uma coisa meia desconexa, meia difícil no dia a dia você caminhar junto, porque há divergências no pensamento. É claro que tem coisa que não vale a pena discutir, tem coisas que não vale a pena nem prestar atenção e nem se importar muito, porque senão você para a sua vida, separa aquilo, o seu chamado, o que Deus tem te chamado. Agora, se você perceber que isso está travado na sua vida, né, significa que alguma coisa está errada. E se a igreja local, a instituição tem doutrinas que são berrantes, e saem fora da palavra, você tem que fugir. Você tem que sair fora, você tem que sair dessa igreja, porque não te serve, não vai te servir. Se é alguma coisa que fala assim, bom, isso aqui é irrelevante, não vai ficar, e a direção não fica batendo na mesma tecla sobre tal coisa, então caminha junto, não tem problema, porque nada é 100%. O que não pode ser é uma desavença, uma contestação que dê uma desavença e você fica lá patinando e ninguém trabalha, né? Só fica discutindo esses problemas aí. Então, isso é ruim, né? Então, a pessoa tem que se desligar e falar, ó, toma o seu rumo, né? E deixa lá a igreja local tomar o rumo dela. Agora, é claro que para coisas berrantes, coisas que saem fora, que são heresias, né? Heresias, você fala assim, isso aqui não dá para aceitar. Você tem que tocar a trombeta e dizer que está errado segundo a palavra, né? Mas também, mesmo assim, não há possibilidade de você ficar dentro de uma igreja dessa, congregando, porque não é sadio para você espiritualmente, né? Então, assim, eu até vou te falar um caso, assim, até engraçado, cômico, né? Eu tinha um amigo meu, há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, né? As igrejas foram libertando muito dos usos e costumes, e o problema é ir para um outro extremo, né? Elas deixam o uso e costume e vão para uma libertinagem dentro da igreja, que depois eu vou falar sobre isso. Esse é o grande problema.
né? Eu acho mais usos e costumes do que uma libertinagem hoje que tem, né? Hoje as Sim, pessoas vão para uma igreja, quer dizer, a pessoa vive daquela forma, né? Às vezes com roupas escandalosas, né? Com roupas indecentes. E um cristão ele não pode andar dessa forma. Depois nós vamos ver os versículos da palavra que fala sobre isso. Mas um caso interessante que eu estava, até quando eu estava meditando nesse assunto, eu lembrei desse caso de uns 30 anos atrás, né? É assim, é até cômico mesmo, é muito engraçado isso, né? Se não fosse verdade. Tinha que usar saias compridas, né, para entrar na igreja, só podia entrar de saia, essa igreja, e as mulheres tinham que usar anágua, né? Acho que é aquela, tipo, uma roupa por sei. baixo, uma anágua. E ficava um cara na porta, isso aqui é muito cômico, isso aqui. Ficava um cara na porta com uma varinha e levantava a saia das mulheres para ver se estava com anágua, porque era obrigatório as mulheres vestir anágua. Você acredita uma coisa dessa? São umas coisas assim muito berrantes, né? Muito impossível de acreditar, mas é uma verdade, né? A que ponto as pessoas chegam de criar usos e costumes, muitas vezes para dominar as pessoas e para prender as pessoas. É, Um jeito de é isso que eu ia doutrinar falar. e de prender as pessoas e dominar as É, pessoas com usos e costumes, né? na verdade, o que Assim, vale eu mais vou aí ler para a aqui, ó. pessoa é a exposição, né? O que vale mais para a pessoa é impor, é fazer imposição. Né? Eu que mando aqui, você me obedece, né? Mas não está focado no sentido de, não, isso aqui é bom para você espiritualmente e na Bíblia fala assim, 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 então você está indo para o caminho errado. Mas não, é muito mais, às vezes, imposição, né? Na verdade, há um versículo bíblico que diz assim, que colocam fardos que nem eles mesmos podem carregar. Né? Verdade. Então colocam fardos para as pessoas carregarem, mas eles mesmos não conseguem cumprir também. Né? Então, assim, eu vou ler aqui a passagem de Mateus 15:9, porque havia um costume judaico por causa do sábado, né? Que eles respeitavam o sábado. Então, eles tinham um costume, assim, tinha uns rabinos que defendia que as pessoas podiam andar tantos quilômetros no dia de sábado. Outros rabinos defendiam que poderia carregar um certo tipo de peso, não mais que aquele peso que eles determinavam, né? Aí é o que É, Jesus fala, Mateus 15:9. Ó, o 15, 8 e 9. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. No 15, 9. Usando o quê? Doutrinas e preceitos dos homens. Ele falou assim, essas é, pessoas dizem que me adoram com os lábios, mas o coração delas não é verdadeiro comigo. Né? O que importa é ter um coração verdadeiro com Deus, com um coração de adorador. E aqui Jesus, já naquela época, na época de Jesus, já tinham usos e costumes, né? Querendo colocar usos e costumes como doutrina, para que as pessoas obedecessem como doutrina. E usos e costumes não é doutrina, né? Usos e costumes pertence a um tipo de denominação que usa aqueles usos e costumes. é, Agora, eu não posso obrigar que todas as igrejas tenham usos e costumes, porque é algo particular daquela igreja. Agora, a doutrina, que são os princípios da palavra, isso todas as igrejas precisam ter. A doutrina, os princípios, aí todas precisam ter. Já a doutrina bíblica, ela é inalterada em qualquer lugar e em qualquer geração. A doutrina da palavra, ela é é. inalterável, ela não pode ser alterada, a doutrina da palavra, né? Que nem assim, nós vamos ver agora a doutrina, princípios, né? Que são alguns exemplos que eu vou te dar. Vamos abrir lá em Efésios 2:8. Efésios 2, versículo 8. Aí, ó, a doutrina pela graça, isso é doutrina. Efésios 2:8.
Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, eu não sou eu não sou salvo pelas obras, mas isso é uma doutrina. Se eu pregar que as pessoas são salvas pelas ações, por aquilo que ela está fazendo, eu estou mentindo. Os nossos feitos, as nossas ações são galardões que nós conquistamos, mas a salvação ela é de graça, é pela graça. Então, é uma doutrina da graça. Então, a doutrina é diferente de usos e costumes. Então, se alguém pregar que você é salvo por aquilo que você faz, pelas obras, está mentindo. É heresia. Então, o que é? Doutrina. A doutrina do quê? Doutrina pela graça. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, e é dom de Deus. Então, ser salvo pela graça é um princípio, né? Em João 14, 6, aqui, ó, falando o quê? Do princípio que Jesus é a única forma de salvação. Se eu pregar qualquer coisa fora disso, é heresia. Estou contestando doutrina, estou contestando princípios. E aqui a palavra fala em João 14, 6. Respondendo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus o quê? É uma doutrina de salvação que só Jesus é a única forma de ser salvo. Verdade. Vou contar uma experiência, né? Ou, na verdade, o que eu vi. No passado, eu já frequentei algumas denominações e vivi bastante tempo numa denominação. Eu não vou falar o nome, que não interessa. Mas essa denominação, ela era na época, mais tradicional, vamos dizer assim, né? Ou mais rígida do que é hoje. Então, tinha algumas coisas que não se permitia. E tinha algumas senhoras, na época, e algumas já partiram para o Senhor, né? E, como eu sempre falo, sem nenhuma condenação, mas tinham um pensamento errado sobre alguns textos bíblicos, como o texto que você leu agora, por exemplo, né? E tinha pensamentos errados. Então, eu vou contar um fato. Eu dirigi um tempo um grupo musical e esse grupo musical, a gente se empenhou, né? Eu estava na frente desse grupo musical, mais pela música, né? Para ensaios e tudo, vozes, mas tinha uma outra parte que a gente se empenhou também, que eu não fazia, que era a parte de também ministrar a palavra, falar da palavra. A gente queria juntar as duas coisas, o cântico, o louvor, né, o ensaio e também a palavra junto, porque tinha que andar junto, a gente tinha que andar junto. Mas aí o que acontecia é que a gente se apresentava no final de semana, né? Sábado, domingo e tal. E o pastor convidava a gente para ministrar o louvor. Na verdade, trazer alguns cânticos, trazer algumas canções em vozes. Tal. Então, o que acontecia? Chegou uma hora que nesse grupo tinha mulheres também, e eram jovens, né? Tal. E começou um bafafá dentro da igreja. E esse bafafá começou a dizer o pessoal começou a dizer, e as irmãs mais idosas começaram a dizer que algumas jovens não tinham que ficar com um brinco na orelha. Algumas jovens estavam se comportando da seguinte forma, numa forma que se vestia. E a forma que se vestia não era uma forma, como é que fala? Uma forma que estava desonrando a Deus. É uma forma como uma mulher decente que quer
de repente, ficar bonita, porque na época era jovem, as meninas jovens, eram todas solteiras. Então, o que acontecia? Tingia o cabelo, se maquiava, colocava brinco, colocava pulseira e assim, às vezes colocava sapato alto, às vezes não, e tal. E chegou uma hora que começou lá, o pessoal começou a dizer e reclamar que elas vinham dessa forma, iam cantar lá na frente dessa forma, e foi assim uma coisa muito ruim, e a gente que estava mais na frente de direção teve que dizer que não era bem assim que a Bíblia dizia, né? Sobre se vestir, né? A Bíblia estava querendo dizer outra coisa. Mas eu sei que a gente não convenceu ninguém e, de uma certa forma, ficou por isso mesmo, porque a gente não ia mudar a nossa forma, ou elas não iam mudar a forma de vestir, porque não tinha porquê, não estava indecente. Mas o que eu quero dizer com isso, que é a experiência que eu passei, é o mal que traz para a igreja esse tipo de situação. É o mal que traz para a igreja. No caso, na época, a direção não tinha muito ação sobre algumas coisas. Por quê? Porque não queria, no fundo magoar um lado e nem magoar o outro. E ainda aquele papo de algumas irmãs lá serem mais idosas, né? Passaram lá dos 60 anos e não sei o quê, e aquela coisa de estar muito tempo na igreja, e aquela papo de pastor ter medo de perder e assim por diante. Mas o quanto mal traz para as pessoas, né? Aquelas meninas que são jovens, que eram jovens na época, ficaram chateadas, né? A gente ficou muito chateada, mas se não mudou nada, ficou nessa ladainha, né? Então isso é ruim, né? Quando você não tem um estudo da palavra, você não tem a clareza da palavra, onde você pode dizer assim, não, isto aqui é palavra, a palavra está dizendo assim, né? Como a gente está abordando esse assunto. Então, eu acho assim que tudo que você usa com modéstia, você usa. Eu vou ler aqui, acho que é 1 Timóteo 2,9, fala assim. Ó, o que 1 Timóteo fala 2,9. Quero que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem com trajes decorosos, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos dispendiciosos, né? Então, assim, aqui está falando para não usar, porque talvez aqui está falando por causa da vaidade, né? Como se as mulheres quisessem estar se mostrando, né? Assim, quem vai em instituições, tem umas igrejas que parecem desfile de moda, as pessoas vão para desfilar moda, né? Eu acho que você tem que ser bem vestido, bem arrumado, você não vai de qualquer forma, de qualquer jeito para a presença do Senhor, mas eu acho assim, que a mulher... Engraçado que a Bíblia fala muito sobre a mulher, fala pouco sobre os homens, só lá que fala sobre os homens, que os homens não podem orar de cabeça descoberta, né? Com a cabeça coberta. Por isso que os homens não podiam usar cabelo comprido. E as mulheres tinham que orar com a cabeça coberta, né? Ou com o véu ou com o cabelo comprido. Então, assim, e aqui fala que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem com trajes decorosos, né? Eu acho que isso aqui, eu acho que excelente. Acho que as mulheres, e os homens também se trajar, né? Eu, assim, hoje, se eu falar algumas coisas aqui, as pessoas vão cair de pau em cima de mim, mas eu vou falar mesmo assim. Hoje as pessoas, elas vão de qualquer maneira para uma instituição. Vão de bermuda porque eles são livres, vão com a camiseta regada porque são livres, não é livre. Eu duvido que você vai na frente de um presidente da República ou de um juiz no fórum, você vai de qualquer maneira, de qualquer jeito, vai de chinelo, ou vai de qualquer maneira. As pessoas, não, você é muito religioso. Não, eu acho que você tem que ter decência. Para todos os lugares que você vai, você tem que ter decências e se trajar decentemente no lugar. Né? Então, eu vejo assim, hoje, as pessoas abandonaram usos e costumes, né? E eu acho que usos e costumes, a grande maioria, não é bíblico, como eu já falei no começo. As doutrinas e os princípios são bíblicos. Mas, assim, as pessoas saíram de um extremo e foram para um outro extremo. Porque o diabo sempre usa os extremos para prender as pessoas.
Porque no extremo dos usos e costumes, a pessoa se sente escrava, não pode cortar cabelo, não pode raspar debaixo do braço a mulher, não pode raspar as pernas, tem que usar calça comprida, não pode fazer isso, é só não, 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 né? É. Já com esse novo evangelho que foi pregado, principalmente no meio jovem, foram para um outro extremo, tudo pode. Tudo pode. Verdade. Eu sou livre. Livre para quê? Você é livre para obedecer. Você não é livre para mostrar sua carnalidade. Você não é livre para exibir o seu corpo físico. Você tem que expressar o Senhor. A palavra fala que nós temos que ser santo no espírito, na alma e no corpo. E não só. A própria Hebreus 10 fala sobre as doutrinas da santificação. Depois você, em casa, lê sobre Hebreus 10. Fala sobre a doutrina da santificação. Se você pegar 2 Coríntios 7, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor. Essa é a doutrina o quê? Da santificação processual. Pelo processo de cada dia você vai se santificando. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós saímos do reino das trevas e entramos no governo, no reino da luz. As coisas velhas passaram e eu prossigo para o alvo. Eu acho interessante, se você pegar o Novo Testamento, as Escrituras Sagradas, não chama ninguém de pecador. Não sei se vocês já repararam nisso. Não chama ninguém de pecador, porque em Cristo você é santo. E você precisa, que Hebreus 10 fala sobre a doutrina da santificação. E 2 Coríntios 7:1 fala da doutrina da santificação, que é processual. Você vai processando essa santificação a cada dia. Você vai desenvolvendo essa santificação. Então, assim, no Novo Testamento, nenhuma palavra é falado que é pecado, sobre pecador. Mas ela se dirige a nós como o quê? Separados, justificados, santos, eleitos. A palavra no Novo Testamento ela se refere somente a isso. Essa nomenclatura para nós. Ela não fala você é o pecador. Porque em Cristo você não é mais pecador, gente. Depois você entra no processo de santificação. E quando começa a entrar no processo de santificação, as pessoas sempre falam, não, mas a transformação começa de dentro para fora. Sim, começa de dentro para fora. Mas vai chegar uma hora que ela vai se expressar do lado de fora, essa santificação. Não tem como. Porque assim, se eu sair do reino das trevas e fui para o reino da luz, eu deixei de fazer as coisas das trevas e agora eu começo a agir como alguém da luz, como alguém sendo luz. E como alguém santificado e se santificando todos os dias e está no processo da santificação. Então, assim, se eu faço as coisas que eu fazia nas trevas, na luz, opa, tá errado. Se eu bebia nas trevas, como é que eu vou ficar bebendo na luz? Se eu me vestia de um modo, assim, principalmente mulheres, se eu vestia de um modo sensual, eu não posso estar na luz usando a mesma maneira que eu usava de artifício para conquistar homem, para fazer alguma coisa, ou para ficar em evidência. Então, é isso que as pessoas precisam ter um equilíbrio na sua vida espiritual. E não deixar que aquilo que você fazia nas trevas, você trazer para dentro da luz. Você está se enganando, você não está na luz. Você acha, você vai numa igreja, tudo, mas o nosso comportamento, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar, ele tem que estar em constante transformação todos os dias. Todos os dias. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e crucifica o quê? A sua alma, os seus desejos, as suas emoções. Se eu não estiver nesse processo todos os dias, eu vou estar parado e vou estar fazendo as coisas que eu fazia nas trevas.
Verdade. Por isso que eu não posso sair desse processo de transformação. Eu aceitei Jesus, eu saí de um reino e entrei no outro. Eu saí do reino das trevas e entrei no reino da luz. E eu não posso agir, como nós já ministramos em lives passadas sobre o ativismo da igreja, eu não posso ter ativismo mundano dentro da igreja para atrair jovens. Eu tenho que ter a presença do Espírito Santo e a palavra, e isso ser suficiente, e é o suficiente para atrair as pessoas. Eu não posso trazer gincanas do mundanas, de coisas do mundo, para atrair jovens, ou para que os jovens da igreja não saiam para ir buscar lá fora. Se ele sai da igreja para buscar lá fora, ele nunca foi salvo. Ele nunca foi Verdade. salvo. Se tem necessidade das coisas do mundo, ele não crucificou a sua alma. Esse é o grande problema. As pessoas aceitam Jesus e elas esquecem que ela precisa desenvolver a sua salvação, ela precisa desenvolver a sua santidade. É esse que as pessoas precisam entender. As pessoas hoje estão se convertendo a uma denominação, não se convertendo ao reino, porque quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre a sua vida e ele exige, não é que ele exige, você fica triste até quando você erra, e você fala, não, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou prosseguir, e essa é a intenção. Então, os usos e costumes, as pessoas deixaram os usos e costumes e foram para um outro extremo, de libertinagem, eu sou livre, né? Eu conheci grupos em Belo Horizonte Os que as exageros, pessoas né? se declaravam livres, eles faziam ceia com Coca-Cola, rapaz. Com Coca-Cola. Isso eu presenciei em Belo Horizonte. Você está entendendo? Sou livre. O cara profetizava lá, em cima do púlpito, antes do culto, um profeta, depois ele saía, né, saía da porta para fora e ia fumar o seu cigarrinho lá fora. Então, assim, eu vi muitas coisas de heresias, não fiz parte das igrejas. Um dia eu fui convidado para ir lá e eu fui ver. Não, é um movimento livre, livre para o inferno. Não é livre de Deus, isso é livre para o inferno. É Então, assim, as o, pessoas precisam ter equilíbrio, né? é os exageros, né, que acontecem muito no meio cristão, no meio evangélico, e acaba dando mau testemunho para as pessoas que estão de fora, estão vendo. E também para as pessoas de dentro, né? Porque ninguém é, como se diz, ninguém é bobo, né? Então, você pode, de repente, ter pessoas sentadas ouvindo lá, mas são pessoas também que não estão querendo aceitar qualquer coisa, qualquer migalha, qualquer coisa aí. Então, pode até não ter profundidade na palavra, mas, vamos dizer assim, o mínimo de inteligência tem, né? Pelo amor de Deus, o mínimo de inteligência tem. Então são coisas que são feitas e são faladas e entram no nível dos exageros, né? Aí é que tá. Não pode pegar a palavra e fazer dela uma doutrina própria, né? A ponto de, pelo seu bel prazer, pelo seu ego, e você tem que ter um direcionamento de Deus, temer a Deus, né? O princípio de todas as coisas é temer a Deus. Então, estar debaixo de Deus, do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo. Ah, se você pegar no Antigo Testamento, há referências que, por exemplo, que Abraão ele presenteou a sua nora. Né? Há referências. E presenteou com o quê? Presenteou, na verdade, com coisas de adorno para a mulher. Ele presenteou. Então, se isso fosse pecado, né? Se isso não fosse direito, certo, então Abraão já estava condenado, porque não era para fazer isso. Ele já deu um mau exemplo, né? Abraão começou. E aí o grande problema não é pai das nações, né? De ti farei, multiplicarei, olha as estrelas do céu, olha a areia, né? Não foi isso, não foi a palavra que Deus deu a ele, né? Agora, essa palavra disse assim, vai ser um homem de fé, você é um homem de fé, você vai ser Deus estava falando isso, você vai ser um exemplo, né? E aí, de repente, esta pessoa, como Abraão, que a gente observou a vida e viu, eu sei que não era homem 100% também, mas ele ia dar um adorno para sua nora, quer dizer, aí está infringindo a lei, né? Está infringindo aquilo que Deus não quer. Então, a mulher e o homem,
vamos dizer assim, porque isso impacta mais a mulher, ela se vestir bem, ela se ornamentar, não há problema nenhum. Agora, para a glória de quem? Esse é o problema. Para a glória. Aí que é o Para a problema. glória de quem? Para a glória de Deus, joia. Para você poder ficar mais bonito ou bonita, apresentável, tá certo também, porque nós somos humanos. Para você, vou falar uma coisa que pode até ser motivo de riso, tanto homem como para mulher, né? Mais para mulher, mas para arranjar um namorado, tá certo. Se arrume mesmo para arranjar um namorado, mas não esqueça que tem que ser o quê? Conforme a palavra esse namorado. Não esqueça que a mulher tem que ser conforme a palavra. Não pode ser só bonita fisicamente, não pode ser só bonito fisicamente. Tem que ser o quê? O princípio de todas as coisas é temer a Deus. É um homem que teme a Deus, é uma mulher que teme a Deus, senão você está entrando em roubada, né? É só em aparência, só em coisas, né? Ah, porque tem carro, ah, porque tem dinheiro, ah, porque já tem uma casa, já porque tem um apartamento. Isso vale? Claro que vale. Mas o que vale mais ainda, maior ainda, é se é um homem ou uma mulher de Deus. Então, quando você tem, por exemplo, jovens que se arrumam para ir numa reunião, né? Vá sim apresentável. Ah, pode passar batom? Batom? Pode, claro que pode. É berrante? Ah, ficou meio esquisito, né? Ninguém é prostituta, não é possível. Você não pode ir como prostituta. Ah, você fez lá aquelas coisas, aquelas loucuras, se ornamentou de uma forma que quis ser a estrela, né? Pode até ser a estrela, mas se tem que ser a estrela para Jesus e tem que ser a estrela para aquele homem que você está querendo conquistar. Tem que ser estrela para aquele homem, não tem problema nenhum. Mas o Espírito Santo tem que te conduzir e falar para você, para que você possa observar a vida espiritual daquele moço ou daquela moça. Então, é isso que a gente vê na Escritura, e que você leu, é que não valorizar essas coisas, né? São as coisas mais valorizadas. Não pode ser, porque nós vivemos de um tempo para cá o culto do body, né? O culto do físico, o culto da apresentação, o culto da aparência. Nós vivemos isso, né? E aí que é engraçado como entra num processo de enganação. Você ficar, como diz, né? Eles falam, né? Sarado. É bom ficar sarado, é bom ficar um pouquinho forte, porque isso quer dizer saúde também, e no sentido que você está criando musculatura, né? Massa muscular para você é saúde. Agora, os exageros, né? São complicados, porque se acaba tendo a adoração para quem? A glória para quem? Né? A minha filha estava contando que ela tá fazendo um treinamento dentro do hospital, e ela estava me contando que tinha lá um rapaz jovem que aplicou uma injeção, acho que, não sei se era de tosteterona, como é que é? Eu não lembro o nome certo. Anabolizante, né? É isso, exatamente. Aplicou e estava no hospital, porque fez coisa errada. Ele mesmo se aplicou, ele mesmo tá. O que significa isso? É o culto ao corpo, o culto ao físico, é você querer ser mais do que pode. Você não pode fazer essas coisas, tá limitado. Então, esse é o grande problema. A Bíblia diz que você tem que fazer tudo para a glória de Deus, e fazer não para homens, fazer para Deus. E não quer dizer que você não vai honrar o homem, não quer dizer que você também não vai servir o homem, não é isso. Mas se Deus não for o foco da sua vida, se Deus não for o objetivo da sua vida, se você não tiver nesse processo que você falou de desenvolvimento, né, do seu caráter, da sua fé, da sua salvação, se você tem coisa errada aí você tem que ver. Se você está assimilando doutrinas que estão falando mais do que como você se veste, né? Não tem que falar como você se veste, tem que falar da sua integridade em Cristo. Integridade em Cristo. E não que, de repente, em determinado ponto, você nunca pode falar sobre isso. Não, talvez você vai ter que falar o novo convertido. Você precisa mudar isso aqui. Ó. Você nasceu de novo, você precisa vir para o outro caminho aqui. Isso aqui ainda não está certo. Né? Mas há pessoas que colocam e querem, como você falou, querem dominar e colocam cargos
como é que fala aquilo que vai Canga. cabresto, né? Canga. Canga, né? Canga, Canga. que vai aqui no boi, né? Que vai aqui no boi, não é É. isso? Então, o que acontece? Para quê? Porque eu quero fazer pressão, eu quero colocar peso, eu quero dirigir você, mas por ego, não porque quer ensinar, não porque quer bem a outra pessoa a nível de saúde, a nível de espiritual, a pessoa crescer. Eu vou contar mais um caso aqui que eu vi muito e também vi algumas coisas dentro da igreja. Eu participei de uma denominação também que era assim, não a mulher, isso no passado, hoje já mudou. Hoje a mesma denominação mudou tudo. Talvez tenha em algum lugar no interior que tenha alguma coisa disso, mas é bem pouco, né? Pelo que eu sei. Mas era assim, quando eu congregava nessa denominação, que as mulheres não poderiam usar calça dentro da igreja, só vestido. E foi durante muitos anos. E as jovens usavam vestido, tal, não sei o quê. E aquele tempo de frio judiava das jovens. Né? Judiava, coitada. Aí, o que acontecia? Essas jovens começaram a crescer, né? De criança e adolescente, aí começaram a ficar mais jovem tal, aí tiveram que trabalhar. E o que acontecia? Elas levavam dentro da bolsa a calça ou o vestido, né? Quando saía para a rua, elas usavam calça. Quando elas falaram assim, agora eu vou sair do meu trabalho e eu vou direto para a igreja. O que elas faziam? Aí elas se trocavam e usavam o vestido para ir para a igreja. Então, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia coisa mesmo. assim... não vou dizer até que muitas vezes é hipocrisia dessas meninas que aconteceram, mas é a pressão que fez isso com elas e a hipocrisia de quem dirigia, de quem liderava, né? Porque sufocava essas meninas, né? E aí, como você falou, o problema é a indecência, o problema é a forma que você está usando isso, né? E então existe tudo isso, né? A gente vê também uma grande denominação e até o seu líder lá, o maioral, o War, faleceu, e essa grande denominação que está espalhada por todo o país, por todos os estados, ela está se modificando também. O seu critério de culto, o seu critério, o seu jeito de louvor na igreja, a ministração, estão mudando tudo, né? Então, por quê? Porque exatamente isso, ficou focado em um homem, fica focado numa pessoa. É doutrina do jeito que eu acho que eu tem que ser assim e acabou. Canga em nós. Canga não pode ser assim. Como é que Jesus disse, né? O jugo é suave e o fardo é leve. Se te pesou, alguma coisa está errada. Porque não pode ser dessa forma, né? Não pode ser dessa forma. Então, é interessante, né? É interessante essas coisas. E ainda, eu acredito, né? Que ainda reverbera aí, ainda tem esses problemas por aí ainda, né? E a pior coisa é que a pessoa ela não vive uma verdade, né? Ela vive sempre, mesmo aquilo, ela vive uma mentira. Ela nem vive aquilo que não é verdade biblicamente. Ela não consegue nem viver uma coisa nem viver outra. E assim, o inimigo, ele sempre usa os extremos. Ou ele vai te deixar lá embaixo, ou ele vai te colocar lá em cima. Ou ele vai te encher de usos e costumes, ou ele vai te levar para a libertinagem. Porque ele quer deixar você sempre preso e não no equilíbrio da vontade do Senhor. Por isso que a melhor coisa em nossas vidas é o equilíbrio, né? E nós temos o Espírito Santo em nós que nos alerta, opa, essa roupa não. Opa, isso aqui não. Opa, isso aqui não. Né? Principalmente roupas, né? Muitas vezes as roupas que nós compramos, elas são consagradas a ídolos, né? Consagradas a demônios, essas marcas grandes, famosas, e é muito bom você orar antes, né? Eu nunca me esqueço, eu tinha um paletó, que era tipo um blazer largo, moderno, sabe? E quando eu punha aquilo lá, eu era um jovem, né? Foi logo quando eu me converti, né?
eu me sentia o tal, nossa, eu me sentia o cara com aquele paletó, que era um blazer largão, sabe? Não era justinho, era um blazer largão. E o senhor já tinha me incomodado, eu era garoto na fé e o senhor me incomodou. Mas eu, não. Aí um dia eu estava subindo a escada da minha mãe, enroscou esse paletó assim na escada, mas rasgou de cima e embaixo. Assim, Deus falou assim, você não tira, eu tiro de você. Você entendeu? Assim, quando você... Aí eu comecei a ouvir mais o Espírito Santo e obedecer mais o Espírito Santo. São coisas pequenas, detalhes, que começam a te abrir os olhos. Opa, existe algo no mundo espiritual. São coisas que te dão poder para que o inimigo possa agir na sua... Legalidade para que o inimigo possa agir na sua vida. Então, são coisas que, às vezes, toda vez eu falo, né? Ah, isso não tem problema, isso não tem importância, isso não tem perigo. Quando você fala isso, meu irmão, você já está pecando. Não, isso não tem importância. Se você falou isso não tem importância sim. Ah, isso não tem perigo, não. Só de você falar isso não tem perigo, isso não tem importância, isso não tem problema. Só de você falar isso, se você for orar, você não vai fazer. Porque o Espírito Santo não vai deixar você fazer. Porque essas 3 palavras faz com que você ande na corda bamba e o Satanás pode te derrubar a qualquer momento. Né? Então, assim, como nós vemos lá, as mulheres e os homens também, andar com roupas assim, decentes, não roupas chamativas, você não tem necessidade disso. O que você precisa chamar atenção é a presença de Deus na sua vida. Tanto homem como mulher. É a presença de Deus que tem que chamar atenção. Às vezes as mulheres, elas andam por um certo tempo em santidade, os homens também. Aí chega um ponto, às vezes ela não casa, ou o cara não casa, aí eles descambam. Eles saem da presença de Deus. Não espera aquilo que está prometido para ele diante do Senhor. Eu vi muitos casos no meu decorrer do meu evangelho, desses 37 anos de evangelho, eu já vi muitos casos acontecer disso. A pessoa anda em santidade, mulher de Deus, homem de Deus, mas chega um ponto, às vezes, porque não casou, ou porque não conseguiu, está achando que está ficando velha, aí começa a querer descambar e ir para um outro extremo. Aquilo que eu falei, o inimigo sempre ele usa 2 extremos. Ou você não é nada, ou você é tudo. Ou você está preso nos usos e costumes, ou você está libertino, você pode fazer o que você quiser. E nós temos que tomar cuidado muito com isso daí. O Senhor quer de nós uma vida equilibrada. Equilibrada. E eu tenho que lembrar que eu saí das trevas e estou no reino da luz. E eu tenho que ser luz por onde eu passar. Eu não posso agir como trevas. Eu tenho que agir como luz. Tanto no meu interior, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Nós estamos num processo de desenvolvimento de salvação. Amém? E uma outra coisa que eu queria deixar, porque está muito na mídia, uns caras aí entrando, João 14,16, a doutrina da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Porque tem umas pessoas aí, agora, se levantando com tudo, dizendo que o Espírito Santo não existe. E até dizendo que tem que tirar o livro de João, porque o livro de João é um livro herético. Algumas páginas de Apocalipse também eles falam que é o homem que escreveu, que aumentou. É uma heresia completa. E aqui, por isso que nós temos que estar firmados nas doutrinas, nos princípios, e não nos usos e costumes. E João 14,16 fala assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que esteja convosco para sempre. E o Espírito Santo é aquele que nos convence. E eu quero que essa live, que o Espírito Santo possa te convencer em algumas áreas de usos e costumes, ou se você está indo para um outro tipo de libertinagem. Eu gostaria de orar por você nessa hora, que o Espírito Santo tocasse na sua vida. É isso que eu quero. Que o Espírito Santo é que convence. Ele é o Consolador. Ele nos ensina todas as coisas. E quando
Se eu vou fazer alguma coisa, o Espírito Santo me alerta, não faça. Se eu vou agir de uma forma, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo te avisa, ele te alerta. Se você vai usar uma roupa, se você vai usar isso, se vai usar aquilo, o Espírito Santo te alerta. E ele te avisa, ele te comunica, ele te esclarece quando você busca esclarecimento, não para fazer a tua vontade e o teu querer, mas para fazer a vontade do Pai. Que o Senhor possa te abençoar, que o Espírito Santo te convença. Não essa palavra, não esse bate-papo na palavra, não eu vou te convencer, nem o Wise vai te convencer, mas assim, que o Espírito Santo te convença. E ele nos constrange, né? Quando a gente está meio fora do caminho, o Espírito Santo vem, ele nos constrange, ele nos leva para a presença do Pai. Ele nos leva. Essa palavra não é para você se sentir condenado. Tanto que eu falei no começo, se você está numa igreja e tem usos e costumes, esteja lá, seja obediente. Porque onde eu estou tem que ser obediente. Agora, usos e costumes não levam ninguém para a salvação. Doutrina, você caminha na doutrina e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso te leva para a salvação. E as doutrinas te levam a você se aprimorar e você desenvolver a sua salvação e desenvolver a santificação. Que quando você aceitou Jesus, você se tornou santo. Santo que quer? Separado. Você já não pertence mais a esse mundo. Você não tem mais o domínio do mundo sobre a tua vida. Isso é ser santo, separado. Quando eu aceitei Jesus Cristo, ele nos separa e o Espírito dele começa a ensinar todas as coisas para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que essa live possa ter te abençoado. Amém? Pode falar, Isen. Uma coisa que você falou, que até eu ia falar, você acabou falando. Quando você está dentro de uma igreja, instituição, uma igreja local, é importante que você avalie algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, nunca tome uma decisão precipitada de sair. Porque é mais ou menos isso. Se você acredita que está ruim, quando você sai também pode se tornar pior. O que é importante, uma vez eu estava conversando com uma senhora e ela tinha assim, uma certa relevância dentro da igreja, inclusive, que ela congregava, né? Eu a conheci e ela falou uma coisa. Ela dizia assim, eu já orei várias vezes, já chorei diante de Deus e já falei, Senhor, eu quero sair daqui porque isso está me incomodando, acredito que está me prejudicando e eu estou descontente. E ela falou uma coisa muito interessante que eu guardei até hoje. Deus falou assim para ela, ainda não é a hora. Então, isso é importante, você ouvir a voz de Deus para saber quando você tem que sair, quando você tem que tomar a decisão, apesar dos problemas que existem. E muitas vezes, apesar das heresias, muitas vezes. Mas é bom sempre você estar aos pés de Deus e orar e perguntar para Deus o momento certo. Porque muitas vezes, quando você está dentro de uma instituição, de uma igreja local, às vezes você não sabe. Você passa a ser coluna para outras pessoas. E às vezes você não sabe. Você está passando um recado que Deus está permitindo você passar esse recado e muitas vezes sem falar muito. E muitas vezes as pessoas estão te observando e estão crendo naquilo que você é como cristão. Então, e aí elas passam também a abrir o olho e tomar decisões e fazer avaliações. Então, o que eu quero dizer é que nunca tome uma decisão precipitada. Sempre quando for tomar uma decisão, se ajoelha, ora, para Senhor, qual é o momento? Quando vai ser? Senhor, me diz sim, não, agora não. Então, eu aceito. Né? É claro que um soldado que ele é preparado para a guerra, ele não é para ficar na reserva. Ele é preparado para a guerra, para guerrear. Então, não adianta, como eu falei, querer te excluir, querer te isolar ou querer colocar a canga em você. Não há essa possibilidade. Não é dessa forma. Então, só queria alertar isso. Uma outra coisa que eu queria alertar também é o seguinte,
tome cuidado o que a gente falou, porque a gente entende que são coisas que são colocadas, doutrinas dentro da igreja local, da igreja instituição, que são, muitas vezes, não tem nada a ver com a palavra, né? Muitas vezes não tem nada a ver com a palavra. Agora, tome cuidado para você não se tornar também um herético, não se tornar uma pessoa que você quer liberdade, mas que você foi para libertinagem. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Ah, Senhor, eu quero liberdade, ok. Boa intenção, boa. Mas como você tem que buscar essa liberdade? Vai lá para a palavra, que a palavra vai dizer para você como é esta liberdade. Porque senão, se você deixar por você, pelo seu coração, porque a Bíblia diz assim, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então tem que tomar cuidado, porque você está buscando liberdade, conhecimento, palavra, que vai te dizer isto. Senão você vai se transformar num libertino, né? Nem sei se existe essa palavra, mas na libertinagem total. E você toma cuidado que você vai sair fora de tudo, né? Se estava ruim, se tornou pior, né? Então tem que tomar cuidado, né? Tem que ter esse zelo também. Tem esse zelo com você, com a sua vida. E, aliás, muitas vezes, algumas pessoas arrastam o mundo, arrastam muitas pessoas atrás dela. Mas por quê? Porque, na verdade, ela começou uma boa intenção, mas depois foram por um processo de vingança, por um processo de raiva, por um processo de ódio, por um processo de rancor, por um processo que eu estou certo. Não é bem assim. Você tem que saber o que você está fazendo. Olha a palavra, olha a Deus, olha para Deus. Fala assim, não, agora chegou a hora, eu vou tomar uma decisão. Agora sim, a palavra está dizendo isso. Ó, tá bom. Não adianta a gente ter como certo e desprezar o ser humano, desprezar o irmão, a ponto de trazer a gente até falou em live, né? A condenação para ele. Não, a gente está julgando o momento, julgando o fato, para tomar decisão. Mas não adianta querer condenar ninguém, não adianta fazer coisas que não é de agrado de Deus, né? Do Senhor, né? Porque também eu já vi muita gente levantar bandeira, inclusive essas mesmas pessoas que levantaram a bandeira, né? E vou dizer para você, elas estavam certas, mas se desviaram. Se desviaram no caminho. Você vê pessoas assim que falam, não, essa pessoa, como você falou, acho que foi na live passada, nossa, essa pessoa tem talento, essa pessoa tinha um talento, essa pessoa era usada por Deus, essa pessoa... Mas murchou, mas se desviou. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele esqueceu de consultar Deus? Esqueceu de consultar a palavra? Esqueceu? Porque olhou mais para a sua razão? Olhou mais para quê? Ah, porque eu estou certo? Você vai cair. Porque o inimigo, aconteceu a mesma coisa com o inimigo, Satanás. Satanás, não, eu estou certo. Não, eu quero, eu vou tomar uma decisão. O que ele fez? Além de contaminar o seu próprio coração, o que ele fez? Contaminou o quê? Um terço dos anjos, né? Contaminou lá uma parte que falou, eu vou pegar esse pessoal para mim e vou fazer a minha doutrina. Ele fez a doutrina dele. O que aconteceu? Aconteceu que está aí hoje nesse mundo. A doutrina de Satanás está espalhada pelo mundo, né? E aí, o que acontece? Vem o Jesus para dizer assim, essa doutrina é falsa. Não é essa doutrina. A minha doutrina é verdadeira, né? Aí, quando ele diz, a verdade vos libertará. É essa verdade que tem que nos libertar. É essa verdade que tem que estar dentro de nós. Senão, se torna outro evangelho. Por isso que sai um monte aí de denominação, né? Um monte de denominação começa aí com plaquinha lá, o caminho da verdade, não sei o que, eu ganho não sei o que, umas coisas até, umas coisas que... Aí começa assim os egos, né? Igreja internacional, né? A igreja do mundo, um monte de coisa, né? É tudo ego do homem, né? Então, não pode se perder. Não pode se perder. Olha para a palavra, olha para Deus. Faça a sua mensagem dentro da igreja local, da instituição. Diz assim, Deus, eu estou assim, estou descontente, não tá. Aí Deus vai falar assim, não, mas você vai continuar aqui sim. Aí chega uma hora que Deus vai falar assim, não, você vai sair agora daí, eu tenho uma outra coisa para você. Né? É importante pensar nisso, né? Amém. Por isso que o próprio Salomão, no final da sua vida, ele fala assim, tudo é vaidade. Tudo é vaidade de vaidade. O que tem valor é o temor ao Senhor. Temor não é medo, você temer, você reverenciar, você saber quem é Deus realmente,
e aí você reverencia e você teme ao Senhor, né? É verdade. Temer no sentido de respeitar a sua palavra, respeitar as escrituras, respeitar os seus princípios. Amém? E Verdade. assim, hoje nós vimos que usos e costumes não é doutrina. Tem pessoas que pegam usos e costumes e faz doutrina, não é doutrina. Doutrina são os princípios das escrituras sagradas. Isso é doutrina, os princípios da palavra de Deus. Usos e costumes, a grande maioria, não tem base bíblica. Amém? É isso que eu queria deixar bem claro. Amém. Mas se você está num lugar, você precisa estar em obediência. Aonde você estiver, você precisa ter obediência. E se você quer sair, só saia se Deus quer que você saia. Que muitas vezes, como o Wesley falou, Deus quer que você fique ali por um tempo. Para você aprender, para você suportar, para você perdoar, para você amar e para você amadurecer. Amém? Que essa live possa ter te ajudado em nome de Jesus Cristo. Amém? Deixa seu comentário, se você quiser, deixa seu comentário aí, né? Alguma pergunta, até sobre o que você entende, seu ponto de vista, não há problema nenhum. Pode deixar seu comentário a favor ou contra, é bem-vindo, né? É bem-vindo. O que a gente está querendo agora aqui, na verdade, é falar o que a gente crê, segundo a palavra que nos traz esse esclarecimento através do Espírito Santo, né? Revelado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Voltamos até segunda-feira. Isso. Pode falar. Até Voltamos segunda-feira. Às 20h30. Vamos falar junto. Segunda-feira, 20h30, estão de novo com uma palavra direto para o seu coração. Amém? Amém. Deus abençoe. Até mais. Deus abençoe a sua vida. Até mais. Boa semana aí. Até mais.